Olá pessoal, saudações, tudo bem com vocês? Aqui o professor Bressan falando. A gente vai fazer hoje mais uma aulinha da disciplina de Álgebra Linear do curso de Engenharia de Produção, né? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre sistemas lineares, tá? É uma primeira aula, por isso que está aqui Sistemas Lineares parte 1, né? A gente vai ter pelo menos mais umas 2 aulas a respeito desse assunto, né? Porque a gente vai ver que o que a gente já falou um pouquinho sobre matrizes, sistemas e determinantes também, que eu vou falar depois, são coisas que estão todas interrelacionadas, né? E é um conteúdo meio que se fecha, tá legal? Então hoje a gente vai fazer uma primeira aula, uma aula mais introdutória, né? E depois vamos seguir com outras aulas onde a gente vai falar melhor dos métodos de resolução, né? Critérios de resolução, quando que o sistema tem ou não tem solução, como que isso se relaciona com matriz inversa, né? E etc e tal, tá legal? Bom, então, para falar dos sistemas lineares, a gente tem que falar do que é uma equação linear de n variáveis, tá? Então, uma equação linear é o tipo, vamos assim pensar, mais simples de equação que a gente pode ter em matemática. Então, eu tenho uma quantidade de variáveis aqui que eu estou chamando de n, tudo bem? Pode ser qualquer tamanho, né? Pode ser 2, 3, 10, 15, 500 variáveis, né? Elas está denotada aqui na equação por x1, x2, xn. O que a gente vai fazer para construir a equação? Você vai multiplicar as variáveis por números, tudo bem? E vai somar num dos membros, né? E vai igualar isso aqui a um outro número b, tá legal? Então, uma equação linear de n variáveis é qualquer equação que eu construo com n variáveis em que a única operação que é permitida é multiplicar essas variáveis por números, tudo bem? Por constantes e igualar uma outra constante, tá legal? Veja, então na equação linear não pode aparecer tipo x ao quadrado, raiz de x, x elevado à quinta, cosseno de x ou sei lá do que, entendeu? Então é uma equação onde só aparecem as variáveis, vamos pensar assim, dizer puras, entendeu? Elevadas ao primeiro grau, ela mesma, né? Então os números que vão multiplicar as variáveis na equação linear a gente chama de coeficientes da equação, tá legal? No caso aqui eu estou denotando A1, A2, An, eu coloco esse índice aqui, né? Porque eu não sei exatamente a quantidade de elementos aqui, de termos que vai ter a equação, tá? E esse termo B aqui a gente pode chamar de termo constante também, tá? Da equação, sempre então aqui do lado direito, na equação linear, vai ter um outro número, tá legal? Aqui eu estou denotando por B, certo? E os que multiplicam as variáveis são os coeficientes. Então, o sistema linear, ele nada mais é do que um conjunto de m dessas equações lineares, tudo bem, em n variáveis. Aqui eu estou falando um sistema em geral, né? Então, eu escrevi aqui um sistema linear de m equações em n variáveis. Então, repare que as variáveis aqui, tá vendo? Ó, x1, x2, tarará, até xn, certo? E todas as equações têm a mesma quantidade de variáveis. Tá vendo aqui, ó, x1, x2, xn, certo? E eu tenho coeficientes que estão multiplicando cada uma dessas variáveis. Todos esses coeficientes são números reais, tá legal? E aqui, né, as equações estão igualadas a números também, que eu estou chamando de B1, B2, Bm de Maria, tá? Então são n variáveis para m equações, tá legal? Tá vendo? Então, no caso, a gente diz que esse aqui é um sistema linear do tipo m por n, tá vendo? Porque m é a quantidade de equações, então a primeira equação, segunda equação, vai ter a terceira, quarta, até a m de Maria ésima equação, certo? E variáveis, né? Primeira variável, x1, segunda variável, x2, até a enésima variável, xn. Então, veja, é uma notação usual, né? Quando a gente vai escrever um sistema assim, em geral, tipo assim, né, como esse que eu coloquei aqui, a gente colocar índices nos coeficientes do sistema, em que o primeiro índice aqui se refere à linha, né, e o segundo se refere à coluna, né? Então, por exemplo, quem é o A1? O A1 é o coeficiente que está na primeira equação relacionada à primeira variável, certo? Quem que é o A21? É o coeficiente que está na segunda equação relacionada à primeira variável, tá vendo? Aqui multiplica o x1 e assim por diante, tá legal? Então é bem parecido com aquela notação matricial de elementos de uma matriz que a gente viu, né, na aula anterior, nas aulas anteriores. Então eu tenho aqui os coeficientes sendo indexados aqui quando eu escrevo na forma geral no sistema, e a gente já vai ver que isso aqui de fato vai representar uma matriz. A gente vai ter uma matriz importante aqui relacionada ao sistema que a gente vai chamar de matriz dos coeficientes, tá bom? Então lembra sempre que um sistema n por n é um sistema que tem n equações e n variáveis, tá legal? A quantidade de variáveis do sistema não precisa ser a mesma de equações, a gente vai ver isso depois, tá legal?
Muito bem, pessoal, continuando. Ó, comecei com exemplos bem simples aqui, só para a gente entender o que significa essa notação, né? Que eu estou tentando estabelecer aqui. Então, aqui eu peguei um sistema que tem duas equações, tá vendo? Eu tenho uma primeira equação, uma segunda equação, e eu tenho duas variáveis aqui, x1 e x2, tá vendo? Então, a primeira equação, 3x1 menos x2 igual a 0, segunda equação, menos x1 mais x2 igual a menos 1, tá legal? Então veja, como eu já disse, é um sistema 2 por 2, né? Vamos só tentar fazer uma relação com aquilo que eu falei antes. Ó, quem que são os coeficientes desse sistema? Então os coeficientes são os números que multiplicam as variáveis. Então quem é o coeficiente A1? É o número que multiplica, né, o x1 na primeira equação. Quem é? O número 3, tá vendo? Quem que é o A12? O cara que multiplica o x2 na primeira equação, ó, menos 1, né? Quando tem o sinal de menos aqui, o cara é menos 1, o coeficiente, né? Então, aí o A21 é menos 1 também, e o A22 é 1, tá vendo? Porque aqui é só o x2 é 1 vezes x2, né? Então, os coeficientes desse sistema, tá legal? São esses caras que estão aqui. Eu poderia escrever, ó, esses coeficientes, como eu já disse antes, na notação de uma matrizinha, tá vendo? Então, como ele é um sistema que tem duas equações e duas variáveis, essa matrizinha vai ser uma matrizinha 2 por 2, certo? Que é a matrizinha que tem entradas 3, menos 1 e 1, tá legal? Então, é só você olhar o sistema, ver os números que estão multiplicando as variáveis e preservar a posição deles e escrever numa matriz, certo? E eu coloquei uma outra matrizinha aqui, 2 por 1, que é a matriz 0 menos 1 dos coeficientes B1 e B2, estou chamando ela de B grande, tá? Então, a matriz A é a matriz dos coeficientes desse sistema, já estou usando o nome, né? Só para a gente fazer a relação. E a matriz B é a matriz que tem os termos que estão do lado direito do sinal de igual, né? Que é, no caso, 0 e menos 1. Isso é importante, tá, pessoal? Então, veja, ó, o que seria uma solução desse sistema? Eu não quero discutir agora como que encontra a solução, não. Só quero explicar o que é uma solução, porque, por incrível que pareça, às vezes a gente estuda essa parte de álgebra linear, eu vejo isso sempre, né? Quando eu dou a disciplina, que assim, o aluno ele às vezes sabe resolver o sistema, mas ele não entende o que ele está procurando, ou seja, o que ele encontra lá quando ele acha uma solução, tá? A solução de um sistema nada mais é do que você encontrar números, que no caso aqui vão ser menos meio e menos 3 sobre 2, que quando você substitui no lugar do x1 e do x2, eles vão satisfazer as equações do sistema, tá legal? É bem simples isso. Então, o que significa? É o que eu estava dizendo, né? Ó, então, veja, a solução do sistema, ou uma solução de um sistema, porque pode ter sistemas que tem mais de uma solução, não é o caso desse, certo? No caso, como esse aqui tem duas variáveis, é um parzinho de números que eu já escrevi aqui quem são, depois a gente vai ver como é que a gente encontra isso, tá? Que eu, quando substituo, tá vendo? Quando eu coloco o x1 aqui, ó, no lugar do x1 eu coloco menos meio e no lugar do x2 eu coloco menos 3 sobre 2, a equação é satisfeita, tá vendo? Ó, 3 vezes o x1, que é menos meio, menos, né, aqui o x2, que é menos 3 sobre 2. Se você fizer essa conta aqui, ó, 3 vezes menos meio é menos 3 sobre 2, esse menos com esse menos vai ficar mais, ó, menos 3 sobre 2 mais 3 sobre 2 dá zero, né? Tá vendo o resultado aqui, ó, é zero. E se você substituir na segunda equação, tá vendo? Ó, menos x1, menos meio, e depois somado com menos 3 sobre 2, né? Que é o menos 3 sobre 2. Então vai dar meio, né? Porque aqui vai ficar positivo, menos 3 sobre 2. Então isso aqui, ó, a gente observa que está no mesmo denominador, né? Então mantém 1 menos 3 dá menos 2 dividido por 2 é menos 1, tá vendo? O resultado aqui é menos 1. Então, esse par de números aqui, ó, menos meio e menos 3 sobre 2, tem a propriedade de que, quando eu substituo no lugar das variáveis, o resultado da equação é obtido, entendeu? A equação é satisfeita. Então, eu digo que isso aqui é uma solução desse sistema. No caso desse aqui, especificamente, é a única solução que tem, ou seja, não existem outros números que, quando colocados na posição do x1 e do x2, nessas duas equações, vão dar o mesmo resultado, tá? Depois, mais para frente, a gente vai ver como que a gente vai classificar isso, tá legal? E aí a gente poderia, então, escrever essa solução em forma de vetor ou de ponto, no caso aqui no plano cartesiano, que é um sistema que tem duas equações, né, e duas variáveis. Eu poderia escrever então a solução como um parzinho de pontos, tá? Isso vai ser meio comum. Então eu pego esses dois caras aqui e escrevo assim: a solução é esse cara aqui, esse vetorzinho no caso, tá legal? Muito bem, pessoal, isso aqui é só para a gente entender
a notação que eu estava estabelecendo, como eu falei depois, mas para o final a gente vai ver como que a gente vai procurar essas soluções aqui, tá? Ficou um negocinho aqui, ó. Então, ó, o sistema que eu estava falando, ainda falando do exemplo anterior, ele pode ser escrito em notação matricial, tá legal? O que significa notação matricial? Significa que eu posso pegar o sistema e eu posso escrever ele usando matrizes. Quem que são as matrizes? Aquelas duas matrizes A e B que eu já tinha falado, e eu coloco uma matrizinha aqui, que é a matriz das variáveis, tá legal? Então, ó, lembra lá como é que fazia a multiplicação de matrizes? Essa é uma matriz 2 por 2, essa é uma matriz 2 por 1, certo? Então eu pego a primeira linha multiplicado pela primeira coluna, que no caso essa aqui só tem uma coluna, tá vendo? Vai ficar 3 vezes x1, que está aqui, menos x2, eu escrevi aqui. Depois a segunda linha com essa coluna, menos x1 mais x2, tá vendo? Então, igual, né, no caso aqui, a matriz B. Então, essa escrita com matrizes, tá vendo, ó? Ela tem o mesmo efeito do sistema, porque tá vendo, ó, para isso aqui ser satisfeito, ó, a primeira equação tem que ser satisfeita, qual é? 3x1 menos x2 igual a 0, e a segunda equação tem que ser satisfeita, menos x1 mais x2 igual a menos 1, tá vendo? Então eu posso escrever o sistema em notação matricial, e isso é uma observação importante, porque a gente vai ver que muitas propriedades do sistema, ou seja, em termos de solução, principalmente elas estão relacionadas com essa matriz aqui, ó, que a gente chama de matriz dos coeficientes, tá legal? Muito bem, então a notação matricial ela pode ser escrita de uma maneira mais compacta, né, usando as letras para matriz. Então chamo de A a matriz dos coeficientes, como eu tinha feito antes. Essa matriz das variáveis eu vou chamar de x grande, né, x maiúsculo, igual a B, que é essa outra matriz aqui, como eu tinha escrito antes, tá legal? Então só para a gente notar que isso aqui pode ser feito, tudo bem? Agora eu peguei um outro sisteminha aqui, um segundo exemplo, que é um sisteminha 3x3, tá vendo? Ele tem 3 equações e ele tem 3 variáveis. No caso, eu escrevi as variáveis tipo x, y e z, tá? Então, se o sistema eventualmente ele tem poucas variáveis, a gente pode não usar o índice, tá? Então não é obrigatório você usar o índice para as variáveis. É claro que se o sistema ele for muito grande, né? Ele tiver, sei lá, 50 variáveis, você não vai achar uma letra diferente para cada variável. Você vai colocar x1, x2, x3 até chegar no x50. Mas isso aqui, como tem só 3, eu escrevi xyz, é comum, tá? Poderia colocar ABC, poderia colocar UVW, enfim, né? Essa notação ela pode variar. Então esse é um sistema 3x3, ainda não estou preocupado em como que eu vou resolver esse sistema por enquanto, tá? Eu só quero ainda bater em cima desse ponto, ó. Ele tem uma matriz, que é a matriz dos coeficientes. De onde veio essa matriz? São os números que multiplicam as variáveis. Então, ó, menos 1 que multiplica aqui o x na primeira equação, 2 que multiplica o y e 1 que multiplica o z, tá vendo? Da equação menos x mais 2y mais z, na matriz vai ficar menos 1, 2, 1, certo? Segunda equação, x mais y mais 3z. Como é que vai ficar na matriz? Segunda linha, 1, 1, 3. Tudo bem? E a terceira equação, 2x menos 2y mais z, desse lado aqui, vai ficar na matriz, a terceira linha, 2 menos 2 e 1. Tá vendo? Então, para esse sisteminha 3x3, eu tenho essa matriz dos coeficientes. Tudo bem? Aí eu fiz a matriz das variáveis, como, né, analogamente o que eu estava fazendo antes. Coloquei x, y, z numa coluna. E a matriz dos termos constantes, que é a matriz que tem esses valores aqui que estão à direita do sinal de igual, 0, 1 e menos 2, tá vendo? Tá bem tranquilo isso, tá? Então só estou tentando mostrar para vocês que todo sistema linear, independentemente do tamanho, ele pode ser escrito nessa notação usando matrizes, correto? Então isso aqui a gente chama de notação matricial, como eu já falei. Então, em geral, aquele primeiro sistema que eu escrevi, que é aquele sistema lá de M equações, né, de Maria, M de Maria equações e N de navio variáveis, ele pode ser escrito desse jeito. Você vai ter uma matriz de coeficientes, que é uma matriz M por N, certo? Multiplicado pela matriz das variáveis, que é uma matriz N por 1, dando igual à matriz dos termos constantes, que é M de Maria por 1, certo? Então, ó, a matriz dos coeficientes ela é A e J, certo? Ou seja, cada posição de coeficiente corresponde, né? Cada posição, de entrada da matriz corresponde à posição do coeficiente de cada equação, isso é bem tranquilo, né? E aí você multiplica isso por esse vetor coluna, que é o vetor, ou matriz coluna, tanto faz aqui, que é a matriz das variáveis, dando igual à matriz dos termos constantes, tá? Então, só para recordar de produto de matriz, que a gente já falou, ó, esse produto aqui dá certo, porque ó, essa matriz aqui ela é M por N,
e essa aqui é n por 1. Então, ó, esse n aqui com esse n aqui permite que a gente faça esse produto. Lembra que para fazer produto de duas matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, é possível fazer esse produto. Qual que vai ser o resultado? Qual que vai ser o tamanho do resultado? Você tira esse aqui, esses dois n's, vai ficar o quê? M por 1, como está aqui, tá vendo? Ó, M por 1. Então, tá tudo em casa, certo? Tudo tranquilo. Então, só para frisar de novo, na notação compacta, essa matriz é chamada de Azão, essa matriz é chamada de Xão e essa outra matriz é chamada de Bzão, certo? Então, AX igual a B, notação compacta, notação matricial, do sistema linear M por N. Joinha? E o que seria a solução de um sistema desse? A solução, agora pensando em geral, vai ser, como eu tenho agora N variáveis, correto? Vão ser N números. Tudo bem? Então, posso pensar como um vetor aqui, né? Uma N-upla, ou posso pensar também como uma matrizinha coluna, dá na mesma. E eu estou denotando esses números por S1, S2, Sn, tudo bem? Então, esse cara aqui, esse conjunto de números, quando colocado aqui, ó, ele vai satisfazer todas as equações, vai satisfazer essa conta aqui, tá legal? Muito bem, pessoal, vamos continuar. Tem uma coisa importante que eu quero falar para vocês. Daqui a pouco a gente já vai usar isso, que é o seguinte, ó. Existe uma matriz que a gente chama de matriz aumentada do sistema, tá? O que é a matriz aumentada do sistema? A matriz aumentada do sistema é uma matrizinha que a gente denota assim, ó, A, coloca um pontilhadinho e coloca B, em que na primeira parte aparece a matriz dos coeficientes, tá vendo? A11, A12, tarará, A21, A22 até o AMN, e depois do pontilhadinho a gente coloca a matriz dos termos constantes, que é aquela matriz B, tá legal? Então chama matriz aumentada porque é a matriz dos coeficientes com a matriz dos termos constantes colocada na direita aqui depois desse pontilhado, tá? A gente vai ver que essa matriz é importante porque para resolver um sistema a gente pode fazer operações só nessa matriz aqui, entendeu? E aí a gente chega no resultado dele. Isso já vai ficar mais claro daqui a pouco, mas vamos guardar isso, que essa matriz é chamada de matriz aumentada, tá? A gente vai usar bastante isso. Então, ó, só para recordar os exemplos que eu já falei. No primeiro exemplo que eu dei do sisteminha 2x2, a matriz aumentada seria essa, porque aqui eu tenho a matriz dos coeficientes, né? E a matriz do termo constante é essa. E nesse último exemplo que eu acabei de falar, essa seria a matriz aumentada, tá? Depois vocês podem conferir, vão ver que é isso. Então repara que eu não estou falando de conta ainda, tá? Só estou dando nome aos bois, né? Que nem diz. Mas vamos falar das contas agora, tá? Como que a gente vai resolver um sistema então, pessoal? Agora que a gente já aprendeu um pouquinho da nomenclatura e da terminologia, quais que são as técnicas, o que a gente vai fazer para resolver um sistema? Vou retomar, né, aqui o sistema do primeiro exemplo, que é o que tem essa matriz aqui, tá? E aí eu vou lembrar da época que a gente estava lá no colégio, certo? Acredito que todo mundo algum dia fez uma conta parecida com essa. Então aqui eu tenho um sistema que tem duas equações e duas variáveis, né? Como que a gente resolve isso assim, resolvia isso na época do colégio? Você podia pegar e isolar a variável, né? Uma das variáveis usando uma equação e substituir na outra. Então vamos seguir o meu raciocínio aqui, ó. Eu peguei essa primeira equação, tá vendo? Ó, eu passei o x2 para cá e ficou assim, ó, 3x1 igual a x2, tá vendo? Então com essa manobra eu consigo tirar a variável x2 em função do x1, tá vendo? O que eu faço? Pego esse negócio aqui, venho para a segunda equação e onde estava escrito x2 eu troco por 3x1. Então a equação vai ficar assim, ó, menos x1, que é o que eu já tinha. Quanto vale o x2? 3x1. Coloco 3x1 aqui, né? Igual a menos 1. Então substituir isso aqui nessa equação. Fazendo a continha, menos x1 mais 3x1 vai dar 2x1 igual a menos 1. Passo 2 dividindo, x1 igual a menos meio, que é o que eu já tinha falado antes lá, né? E aí depois eu volto aqui, ó, tá vendo? Eu só, para ficar mais fácil aqui, eu troquei aqui, coloquei x2 igual a 3x1, né, que é a mesma coisa, e substituí o menos meio, ó, no lugar do x1 e achei que o x2 vale menos 3 sobre 2, tá? Então isso aqui, ó, era, sei lá, o procedimento que a gente fazia na época do colégio para resolver um sisteminha 2x2, tá legal? Fazer uma substituição, isolar, né, usar uma equação e substituir uma equação na outra. Um sisteminha 3x3 a gente até poderia fazer isso, tá legal? Assim não dá tanto trabalho assim, tudo bem? Mas o que eu pergunto para vocês é o seguinte: e se o sistema ele fosse 1000 por 1000, tá legal? E se o sistema fosse 1000 por 1000?
Então veja, se o sistema aumenta, tudo bem, pessoal? Se a quantidade de equações e a quantidade de variáveis aumenta, eu vou ter um problema, certo? Eu vou ter um probleminha. Por quê? Porque esse método aqui ele vai ficar um método muito custoso para se fazer, certo? Vai ficar um método muito complicado. E eu já comentei com vocês lá no começo da primeira aula que na prática, ou seja, assim, a gente já falou que matrizes, né, e sistemas lineares são coisas que estão relacionadas com o nosso dia a dia, principalmente na parte de telecomunicações, a parte, né, de computação, tal. Até dei o exemplo lá da televisão LCD, sei lá, 4K, né? A quantidade, né? Você lembra lá da quantidade de linhas e colunas que a tela de uma televisão tem, né? Eu nem lembro exatamente quanto era, mas era um número absurdo, né? Então, veja assim, quando enfim, os aparelhos aí eles vão, né, essas coisas tipo TV, computador, celular, eles vão fazer as contas, eles não usam esse tipo de procedimento para mexer com as matrizes, tá legal? E com os sistemas, para resolver os sistemas. Porque, como eu já disse, ele é um método muito custoso, tá? E aí a gente vai começar a falar depois um pouquinho sobre como que nós vamos resolver isso aqui de uma maneira mais eficiente e mais barata computacionalmente. Então, quem é da área de computação fala o seguinte, que é um método computacionalmente caro, tudo bem? Então, só para fazer um comentário, pensa assim, pessoal, vocês, sei lá, devem ter, se não tem, os pais de vocês têm, ou sei lá, amigos, às vezes tem contas, né, tipo no banco, usam internet banking, fazem transações online e tal, ou às vezes até em sites mesmo assim, tipo vocês veem que o site é tipo criptografado, vocês já devem ter ouvido isso, né? E aí a gente coloca uma senha, a própria senha do e-mail às vezes. Então por que é difícil, né? Por que isso representa uma segurança? Porque usar um computador ou um algoritmo para descobrir uma senha ou um código que seja importante desses de banco e tal, depois que tiver criptografado, é uma coisa que computacionalmente dá muito trabalho, tudo bem? Então, se você usar um algoritmo e um computador convencional, mesmo que seja um supercomputador, você vai demorar muito tempo, certo? Não que resolver um sistema 1000 por 1000 demore tanto tempo como quebrar uma senha, não é isso. Na verdade, não demora tanto assim, mas se você pensa num equipamento que está fazendo diversas operações por segundo ou por, sei lá, centésimo de segundo, quanto mais barata for a operação, mais eficiente vai ser. Então, às vezes a gente pensa assim, falar, nossa, eu tenho um computador que ele é mais rápido, esse modelo de computador, do que o que eu tinha anteriormente, entendeu? Isso não acontece só porque, por exemplo, o hardware, que é a parte mesmo assim, sei lá, do processador, ela foi melhorada. Às vezes é um algoritmo, é uma conta que ela foi otimizada, entendeu? Então, existe um desenvolvimento em computação numérica para se descobrir métodos, vamos pensar assim, de se fazer as contas de uma maneira mais leve, certo? E isso é uma coisa tipo importante, tá legal? Por isso que eu estou fazendo esses comentários aqui, né? Então, se você pensar, por exemplo, assim, você tem, por exemplo, computadores que rodam um tipo de sistema operacional, a gente pode pensar, sei lá, no Windows, e eu tenho computadores que rodam outro tipo de sistema operacional, Linux ou o OS X, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, às vezes, o computador com a mesma configuração, ele roda um sistema operacional mas melhor do que o outro. Vocês já devem, né, ter observado isso às vezes. Então o cara fala assim, eu tenho um celular de tal marca, eu tenho alguma coisa assim, e aí não é só o processador que conta. Então a programação, eu digo assim, a maneira eficiente com que ele faz as contas e processa a informação, ela é importante também, tá? Então isso que eu vou comentar, ensinar para vocês, o método que vai chamar de escalonamento, ele é um pouco nesse sentido, tá legal? É claro que não, isso, sei lá, existem coisas muito melhores do que isso que eu vou fazer aqui, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia de por que a gente não vai resolver sistemas, pegar um sistema grande e a gente vai substituir equação por equação, tá bom? Bom, vamos lá. Para a gente entender o que eu vou comentar aqui com vocês, a gente precisa entender um conceito que chama operações elementares por linhas, tá? Então, eu fiz um desenho aqui, usei todo o meu talento para fazer um desenho. Isso aqui representa tipo uma balancinha, tá? Então, eu quero que vocês pensem numa equação, qualquer tipo de equação, em particular uma equação linear,
como uma balança que está em equilíbrio, certo? Então veja, ó, a balança aqui que tem um sinalzinho de igual, né, está representando o sinal de igual da equação. Eu não sei se já pararam para pensar nisso, mas aquele sinal de igual da equação me diz que tudo que está do lado esquerdo é exatamente igual ao que está do lado direito, né? Parece meio besta isso que eu estou falando, mas às vezes a gente não se atenta para isso. E só dessa coisa básica a gente já consegue por exemplo, fazer operações aritméticas, como a gente aprendeu na escola, né, e resolver algumas equações. Então, eu peguei aqui na minha balancinha, por exemplo, eu tenho uma equação aqui, que é x mais 2y, está do lado esquerdo, aqui no pratinho esquerdo da balança, igual a 4. Tudo bem? É uma equação bem simples, mas poderia ser qualquer outra equação. Desde que tenha um sinal de igual, significa que isso que está do lado esquerdo está em equilíbrio com o que está do lado direito, tá? Fazendo essa analogia, a gente consegue entender o fundamento dessas operações elementares que eu vou falar, tá legal? E por que elas dão certo. Então, são 3 operações elementares e a gente vai usar essas operações elementares para ajudar a gente a resolver os sistemas. Eu vou escrever elas aqui, ó. A primeira operação elementar vai ser a permutação de duas equações de um sistema. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Se a gente tiver um sistema linear que tem m equações, uma quantidade de equações, você pode trocar a posição das equações, tudo bem? Então, a gente pensa no sistema linear como se fosse, sei lá, um conjunto de várias balanças, cada balança é uma equação e todas elas estão em equilíbrio. Ele está falando que você pode trocar a posição, é meio óbvio isso, né? Então, se eu quiser pegar, por exemplo, a última equação do sistema e mandar lá para o lugar da primeira, e mandar a primeira para a última, tudo bem, não tem problema. Permutar, pessoal, significa trocar a posição, tá? Se ninguém nunca tinha escutado isso aqui, permutar em matemática é trocar a posição. Então, se eu pego a segunda equação, quero trocar pela terceira, você pode. Quero pegar a quinta equação, trocar pela oitava, a posição, você pode, tudo bem? Então, veja bem, você não vai apagar uma e repetir a outra, você vai trocar as posições, tá legal? Uma outra operação elementar é multiplicar uma equação por um número diferente de zero, tá? Então, agora pensando mais nessa coisa da balança, o que está querendo dizer? Se você multiplica o que está nos pratos da balança pela mesma quantidade, a balança continua em equilíbrio, certo? Então, por exemplo, se eu pego essa equação, multiplico o lado esquerdo dela por 2 e o lado direito por 2, vai ficar assim, ó, 2x mais 4y é igual a 8. A balança continua em equilíbrio, certo? Então, multiplicar uma equação por um número diferente de zero é uma coisa que você pode fazer e não vai alterar o valor da equação. Vamos pensar assim, a informação que aquela equação te dá, tá? Fala, professor, por que eu não posso multiplicar por zero? Porque zero igual a zero também é equilíbrio. Mas se você multiplicar por zero, você meio que mata a equação, entendeu? Fica uma coisa porque assim, essa equação, por exemplo, que está aqui, ó, ela te passa alguma informação, que ela está falando x mais 2y é igual a 4, certo? Se você multiplicasse por zero, você teria zero igual a zero, porque, né, zeraria os dois lados da equação e você perderia essa informação. Então, na segunda operação elementar, a gente pode multiplicar uma equação por um número diferente de zero e a equação não perde o significado, tá legal? Mas lembre que multiplicar de ambos os lados, tá? E a última operação elementar é substituir uma equação pela soma dela com outra, entendeu? Então é como se eu tivesse a ideia aqui, como se eu estivesse somando, né? Eu tivesse duas dessas balanças e eu estivesse somando as coisas pratinho a pratinho, ou seja, eu pegasse tudo que está do lado direito de uma, somasse com o que está do lado direito da outra, e o que está do lado esquerdo eu fiz ao contrário, aqui o que está do lado esquerdo eu também somasse, tá? Então o que significaria isso? Significa que o que eu vou obter permanece em equilíbrio, entendeu? Então eu posso, num sistema linear, substituir uma equação pela soma dela com outra, tá legal? Eu vou fazer um exemplo já, esse negócio já vai ficar mais claro, tudo bem? Na prática, quando a gente for usar o método aqui, que vai ser esse método que eu estou falando do escalonamento, a gente vai usar mais as operações 2 e 3 meio que simultaneamente, vocês já vão entender por quê, tá? Eventualmente a gente também vai permutar equações, tá? Mas todo o método que a gente vai desenvolver aqui, ele é baseado nessas 3 operações, tá legal? Ou seja, nós vamos a ideia vai ser pegar um sistema linear, aplicar uma quantidade dessas operações elementares por linhas, né, nas equações, que são as linhas do sistema, vamos pensar assim, e transformar esse sistema num sistema mais simples, de modo que seja mais fácil de resolver ele ou que ele já apareça resolvido, tá legal?
Bom, eu vou fazer um exemplo, pessoal, porque não tem, acho que, jeito melhor de explicar esse negócio usando um exemplo. Eu vou pegar o sistema, que é o sisteminha do exemplo que eu já falei, que é o sisteminha 3x3, para não dar, né, tanta conta assim. E aí nós vamos fazer as operações elementares, tá legal? Eu vou tentar explicar para vocês o princípio disso. E eu vou anotar aqui, tá vendo, em vermelhinho, o que eu vou fazer em cada passagem que a gente vai escrever aqui, tá legal? Vai ficar marcada a operação. Então, ó, eu escrevi o sistema, joia, e o sistema é esse que está aqui. A primeira operação que eu vou fazer vai ser permutar a primeira equação com a segunda equação, ou seja, eu vou trocar de lugar a primeira equação com a segunda. Não vai ficar muito claro porque eu estou fazendo isso, mas à medida que a gente for fazendo os exercícios, vai ficar mais claro, porque assim, a ideia aqui vai ser a seguinte, ó, a gente vai usar esse elemento ou esse cara que está aqui meio que para anular, olhando nas colunas, os caras que estão abaixo deles, entendeu? A gente vai ver que vai simplificar bastante o sistema fazer isso. E se eu tiver um número 1 aqui, ó, multiplicando o x, ou seja, fica mais fácil da gente fazer esse cancelamento, vamos pensar, tá? Porque agora o que eu vou fazer? Então, tipo, eu vou multiplicar essa equação por alguma constante usando a segunda propriedade e eu vou somar ela com as equações de baixo para cancelar, né? O objetivo vai ser cancelar esses elementos para deixar o sistema mais simples, tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, ó, a ideia é, eu quero cancelar esse menos x que está aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou somar a primeira equação com a segunda, de modo que quando eu somar o x com menos x, o resultado vai ser zero, tudo bem? E o resultado dessa soma eu vou colocar no lugar da segunda equação, tá legal? Depois eu vou fazer com a primeira e com a terceira, por isso que eu vou multiplicar por menos 2, porque vai ficar menos 2x somado com 2x vai dar zero. Então vou escrever o resultado aqui e a gente vai fazer passo a passo, ó. Então, olhando essa primeira operação elementar aqui, né, eu vou somar a primeira equação com a segunda e escrever ela aqui, ó, tudo bem? Então vamos lá, ó, menos x somado com x deu quanto? Zero. Eu coloquei o zero aqui só para deixar registrado, mas na prática não colocaria nada, né? Aí, ó, eu tenho que fazer na equação inteira. Y com 2y tá aqui, ó, 3y. 3z com z tá aqui, ó, 4z. 1 com 0 tá aqui, 1. Tudo bem? Então o que eu fiz? Eu somei a primeira equação com a segunda, termo a termo, e substituir no lugar da segunda. Então tá vendo que eu estou usando, né, a terceira operação aqui. Para mexer na de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou, antes de somar, multiplicar por menos 2, porque aqui agora eu tenho que matar, vamos pensar, um 2x, tá vendo? Então, por que é fácil, como eu falei assim, por que eu permutei aqui? Porque se a gente deixa um número 1 aqui, para multiplicar, para fazer cancelar o cara que está aqui embaixo, é só eu trocar o sinal. Então, como eu quero cancelar um 2x, quem eu multiplico esse x? Menos 2, fica bem óbvio, né? Então, agora a segunda operação vai ser multiplicar por menos 2 a primeira equação e somar com a terceira e escrever o resultado aqui, ó. Então, ficou menos 2 vezes x, menos 2x somado com 2x, deu zero, tá vendo? Menos 2 multiplicado por y, menos 2y. Com menos 2y, menos 4y, que é o que está aqui. Menos 2 multiplicado por 3, menos 6. Menos 6z. Somado com z, está aqui, ó, menos 5z. E não pode esquecer de fazer esse lado, pessoal. Menos 2 somado com 1, menos 2. Menos 2, menos 4. Tudo bem? Então, ó, eu multipliquei por menos 2 para fazer o que? Cancelar esse 2x. Então, observa aqui, depois de ter feito essas operações, o que aconteceu? Eu obtive um sistema em que sumiu a variável x, tá vendo aqui, ó, da segunda e da terceira equação. E isso é uma vantagem, tá legal? Tudo jóia, pessoal? Então vamos continuar, tá? Eu sei que para quem está vendo isso aqui pela primeira vez pode parecer um pouco confuso. Depois, na prática, vai ficar mais tranquilo, tá? Então, ó, qual que vai ser a operação que eu vou fazer agora nesse estágio? Eu vou dividir a segunda equação por 3.
Aí você fala, professor, mas você não falou dividir, você falou multiplicar. Dá na mesma, é a mesma coisa que multiplicar por 1/3, tá? Então, tanto faz dividir ou multiplicar a equação por um número não nulo, é tudo a mesma coisa. Então, eu divido a equação por 3, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/3, com que objetivo, pessoal? Com o objetivo de deixar isso aqui, ó, como sendo 1, tá vendo? Lembra que eu usei o x sozinho aqui, ó, por isso que eu permutei no começo? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou deixar um y sozinho para facilitar a minha vida aqui. E aí a terceira equação, só para tirar todo esse sinal de menos, isso aqui eu nem precisaria fazer, mas eu fiz, já multipliquei por -1 só para ficar mais simpática e ficar tudo com mais, tá vendo? Então, ó, eu dividi por 3 essa equação, ficou como? Ó, 3y dividido por 3 dá só o y. Aí eu tinha 4z dividido por 3 vai dar 4/3 de z. E não pode esquecer de dividir aqui, ó, 1 dividido por 3, 1/3, certo? Eu multipliquei por -1, ela ficou toda positiva essa equação aqui. Na primeira, tá vendo? Ó, eu não mexi, tá legal? Porque qual que é o meu objetivo agora? O meu objetivo é eliminar, ó, esse y que está aqui embaixo, ó, certo? Então a pergunta é, pelo que eu multiplico a segunda equação para fazer sumir esse 4y? Como eu deixei o y sozinho aqui, a resposta é -4. Então eu vou multiplicar a equação por -4, então vai ficar -4 vezes y menos 4y, somado com 4y vai zerar, entendeu? E vou fazer a conta análoga ao que eu tinha feito antes. Como é que vai ficar então? Ó, essa equação, né, que tem esse número que a gente chama de pivô aqui, né? Então o x foi pivô no começo, agora vai ser o y na segunda etapa. A gente não altera, tá? Então, ó, -4 vezes y menos 4y somado com 4y, zero, tá vendo? Eu nem escrevi mais aqui como da outra vez. Agora, pessoal, tem que fazer a continha com fração, ó. -4 multiplicado por 4/3, o 4 vezes -4 vai dar -16/3, tudo bem? Então você vai fazer -16/3, que é a multiplicação desse por esse, somado com 5, tudo bem? O 5 é 15/3, então vai ficar -16/3 somado com 15/3, então vai dar 1/3, tá vendo? Desculpe, -1/3, que é o que está aqui, ó, -1/3 de z, tá legal? E eu vou fazer agora desse lado, ó, -4 vezes 1/3 é -4/3. Somado, né, com 4/3, 4/3, somado com 4, né, o 4 é 12/3, né, então -4/3 somado com 12/3, que é o 4 que está aqui embaixo, vai dar 8/3, tá legal? É bom, pessoal, né, para quem tem dificuldade para fazer continha com fração, vai aprender de uma vez por todas, tá? De um jeito ou de outro. Então, é bom para praticar essas contas, tá? Então, a equação depois de feita essa operação elementar vai ficar assim, ó, -1/3 de z igual a 8/3. Como tem 3 aqui dividindo dos dois lados, eu vou multiplicar por -3, ó, para fazer esse cara aqui ficar 1, o z ficar sozinho, né? E aí, ó, o que eu vou ter? Nessa passagem aqui, eu já encontro o valor do z, tá vendo, ó? Então, eu fiz essas passagens, né? E aí, depois de um tempinho, ó, eu já achei quanto é que vale o z, tá vendo, ó? Quanto é que vale o z? E agora eu vou fazer o caminho de baixo para cima, ó. Eu vou usar esse z para cancelar esse termo e depois eu vou usar esse y para cancelar o cara que está em cima dele. Então repara que tipo assim, ó, eu desci e tá vendo que esse sistema ele ficou triangular, né, ó, igual tá aqui. Agora depois eu vou subir e ele vai ficar um sistema diagonal. Vocês já vão ver, ó. Então, para cancelar o 4/3, eu vou multiplicar por -4/3, tá legal? Aí, fazendo a continha aqui, ó, vai dar, né, tipo, o zero aqui, porque ficou -4/3 de z com 4/3 de z vai dar zero. E depois vai ficar, ó, -4 vezes -8 é 32 positivo. 32/3 somado com 1/3 vai dar 33/3. E 33/3 é 11, tá vendo? Então, ó, já achei o valor do y aqui, tá vendo? Ó, y vale 11. Tá legal? E aí, ó, depois eu vou multiplicar o z por -3 para fazer cancelar o 3z que está em cima. Então, -3z somado com 3z aqui deu zero, certo? Depois, -3 vezes -8 é 24 positivo. 24 com 1, 25, que é o que eu escrevi aqui. E para finalizar, eu vou pegar esse y e vou cancelar o y que está em cima dele. Por quem que eu multiplico? Por -1, né? Porque -1 vezes y vai dar -y, somado com esse y aqui vai dar zero. E aí eu termino de resolver, tá vendo? Então, ó, -1 vezes y, somou com y, deu zero, ó, não tem ninguém mais aqui. -1 vezes 11 é -11, somado com 25 deu 14.
E aí eu resolvi o sistema, tá vendo? Porque eu fiz as operações e depois de fazer as operações, eu achei. O valor do x é quanto? 14, o valor do y é 11 e o valor do z é menos 8, tá legal? Então a solução desse sisteminha 3x3 é 14, 11 e menos 8, tá? Nesse momento aqui, pessoal, vocês podem, tipo assim, tem muita gente que torce o nariz e que fala assim, o professor está falando bobagem, porque isso que ele está fazendo é muito mais complicado do que, tipo assim, fazer a substituição. Então, assim, nesse exemplo 3x3, se vocês pensassem assim, eu vou isolar, né, aqui as equações, para fazer, porque é mais fácil. De fato, pode ser até mais fácil, tá? Mas eu garanto para vocês que à medida que o tamanho do sistema aumenta, certo? Esse método aqui ele é muito mais fácil, tá? E esse método aqui, pessoal, ele tem uma vantagem de que ele é tipo programável, tá legal? Assim, você pode pegar o computador e você tem critérios computacionais, você pode montar um algoritmo e pedir para o computador fazer isso para você, certo? Ou seja, ele é um método computacionalmente estável, tá legal? Bom, vou continuar aqui. A gente vai fazer mais exemplos, tá, disso nas próximas aulas, esse negócio vai ficar mais claro. Então, algumas observações desse método que eu usei. Quando a gente efetua uma sequência de operações elementares num determinado sistema, o sistema ele não altera a sua solução, tá legal? Deixa eu voltar aqui, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo esse símbolo aqui que eu usei, esse tiozinho? Esse tiozinho é o símbolo de equivalência, tá? Então o que significa isso? Significa que se eu fizer as operações elementares, né, no sistema, aquelas 3 operações elementares da maneira correta, ou seja, eu não inventar nenhuma operação que não é permitida, esse sistema aqui, esse é o sistema original, certo? Então aqui eu troquei as 2 equações, mudou a solução? Não mudou. Aqui eu fiz essas outras 2 operações elementares, mudou a solução? Não mudou. E esse é o fundamento desse método aqui, né, que é o escalonamento, né, ou tipo chama simplificação de Gauss-Jordan, método de Gauss-Jordan. Vou falar isso aqui daqui a pouco, tá? Então o fundamento dessa técnica aqui é que em cada etapa, conforme você vai fazendo as operações elementares, você não altera a solução do sistema. Então, como a ideia é ir simplificando, a gente vai simplificando tanto até no momento que a gente chega na solução, correto? Então, quando eu faço operações elementares, uma sequência, eu não altero a solução do sistema. Portanto, esses sistemas eles são chamados de sistemas equivalentes. A gente usa esse símbolo aqui, tá? Bom, uma observação mais importante ainda, e aí a partir de agora, nas próximas aulas, a gente vai fazer isso, é que a gente não precisa usar as variáveis das equações para aplicar o escalonamento, tudo bem? Então, vou voltar de novo aqui, O que eu estou tentando dizer é o seguinte, que nesse primeiro exemplo aqui que eu fiz, eu usei as próprias equações, tá vendo? Eu escrevi menos x mais 2y, mas o que manda aqui não interessa que se é x, y, z, ou se é ABC, ou se é z, t, w, entendeu? Não interessa, ou seja, o que interessa são os números, são os coeficientes, porque a gente está operando usando os coeficientes, tá legal? Então, a partir de agora, quando a gente for fazer esse método, a gente vai usar a matriz aumentada, tá vendo? Então, o primeiro sistema, o sistema original, ele tem essa matriz aumentada, tá legal? Então, é equivalente você fazer as operações elementares nas equações do sistema como as operações elementares por linha, né? Por isso que chama operação elementar por linha, na matriz aumentada, tá legal? Então, veja, eu quero cancelar, né? Tipo assim, se a gente repetir todas aquelas equações que a gente fez, olhando só esses coeficientes, permutei a primeira com a segunda, depois fez isso, aquilo, a gente vai fazendo, eu peço depois para vocês, como exercício, olha aquela solução que eu fiz e vai copiando a matriz aumentada em cada passo, vai tentando repetir usando só os números, tá legal? E vocês vão ver que no final, vocês vão ter essa matriz aqui, tá vendo? Porque qual que era a equação? X igual a 14, Y igual a 11, Z igual a menos 8. Então, o coeficiente da primeira equação é 1, 0, 0, o da segunda equação é 0, 1, 0 e o da terceira equação é 0, 0, 1, né? Porque qual foi a equação? Tá vendo? Deixa eu voltar de novo lá. Esse sistema aqui, qual que é a matriz aumentada dele? 1 é o coeficiente do x, como não tem y aqui é 0, como não tem z aqui é 0. Da segunda equação, como não tem x é 0, o y é 1, né? 1 vezes y, e aqui também é 0. E no final vai ser 0, 0 e 1 aqui no z, tudo bem? E a matriz dos termos constantes. Então,
A matriz aumentada no final, quando a gente resolve o sistema, é essa matriz aqui. E o que que apareceu, ó? O que que apareceu aqui? Apareceu a matriz identidade. Lembra da matriz identidade que eu falei? A matriz identidade é a matriz que tem 1 na diagonal, né? E 0 no resto das entradas, né? A matriz quadrada que tem 1 na diagonal e 0 nas outras entradas, a gente chama de matriz identidade. Então, a ideia do escalonamento, né, desse método, é a gente fazer operações elementares na matriz do sistema, na matriz aumentada, de modo que no lugar da matriz dos coeficientes apareça alguma coisa que, se o sistema for quadrado, como esse aqui, aparecer a matriz identidade, ou se não, aparecer uma matriz que seja o mais próximo possível da identidade, entendeu? Porque se você conseguir fazer aparecer essa identidade aqui, o sistema está resolvido, tá legal? Então você tem uma etapa de simplificações das matrizes, correto? Então esse método aqui, pessoal, a gente chama de escalonamento ou simplificação, né? Tipo método de Gauss-Jordan, tá legal? Por conta do nome dos matemáticos que estudaram isso aqui. A gente vai ver que a gente vai conseguir, quando for falar de matriz inversa, a gente vai encontrar a matriz inversa usando um método muito parecido, tá legal? Hoje eu queria só dar mais uma introdução para vocês, tudo bem? Falar a terminologia, fazer alguns exemplos e introduzir esse método que a gente vai usar, né, para resolver os sistemas, tá? Na próxima aula a gente vai focar mais ainda na segunda parte na solução dos sistemas e a gente vai falar de resolver sistemas lineares que não são tipo n por n, ou seja, não são quadrados, que tem tamanho diferente. Vai ver o que pode acontecer em termos da solução de um sistema, ou seja, um sistema ele pode ter solução, pode não ter solução, tá legal? Mas por hoje era só essa introdução mesmo, tá? Então na próxima aula eu continuo com esse assunto dos sistemas e abração para todo mundo, valeu, tá? Dúvidas, me mandem e-mail ou mandem as dúvidas no grupo, tá legal? Até mais então, pessoal, tchau, tchau, um abraço.